Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia para todos nós! Uma boa semana! Sejam muito bem-vindas todas aqui, todas as famílias, para as nossas aulas de segunda-feira, sempre com bastante conteúdo, bastante dicas para vocês estimularem seus filhos em casa. Essa é a minha maior proposta, né? Minha maior missão. Muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Esté. Bom dia. Mando um beijo pro João. Parabéns pelo dia de ontem, Dia Internacional da Síndrome de Down. Parabéns para vocês. Simone, bom dia. Tudo bem? Gente, vamos mandando aí um aviãozinho, tá? Para as pessoas, para o grupo de mães, para os amigos que tem interesse, tá? Ai, lindo! Lindo, lindo, João. Que tem interesse nos nossos assuntos, em aprender mais sobre estimulação em casa, aprender assuntos teóricos e técnicos também, né? As nossas aulas de segunda têm esse objetivo. Então vamos aí esperando as famílias para poder fazermos uma aula bem legal. Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Peraí. Pronto. Hoje o nosso tema é sobre trissomia 21, né? Eu vou falar um pouco, dar algumas informações importantes. Nós vamos tirando dúvidas, conversando. Então sejam muito bem-vindos para nossa aula de hoje. Bom dia, Carlos Marques, tudo bem? Vamos lá, vai mandando um aviãozinho para outras mães, para outras famílias, para outras pessoas que têm interesse na estimulação. E no nosso assunto de hoje, que é sobre trissomia 21, né? Eu vou falar inclusive sobre essa mudança de nomenclatura que está sendo muito... Isso, muito bem. Escrevam aqui para mim, hoje o nosso assunto é sobre trissomia 21, né? Escrevam aqui para mim se você tem algum filho, algum sobrinho, algum aluno, conhece alguém com síndrome de Down, com trissomia 21. Escreve aí para eu saber se vocês conhecem, convivem, para vocês trazerem também as informações aqui para mim, pra gente trocar, pra gente responder perguntas, né? O nosso objetivo do ao vivo... Voltou, gente? Voltou? Hoje o Instagram tá me travando, não tô gostando disso não. Vamos lá, a Esther tem o filho, né? O João Vitor, de 10 anos, com síndrome de Down. Vamos ver outras pessoas aí. Eu perguntei se você tem um filho, ou tem um paciente, ou tem um aluno, ou conhece alguém com síndrome de Down, né? Com trissomia 21, que hoje vai ser o nosso assunto. Então escreve aí pra mim, para eu poder conhecer um pouquinho mais a sua realidade e a gente dando informações. Se você não tem problema. Fica aqui que é importante, você vai aprender um pouco mais, vai estudar um pouco mais e isso é sempre muito relevante para nossa vida, né? Aprendizado nunca é demais. Eu tenho essa máxima no meu dia a dia. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, sou especialista em educação especial inclusiva, analista do comportamento, finalizando após assim, né? Já até entreguei meu trabalho, agora é só aguardar e receber o certificado. Tenho capacitação em trissomia 21, em síndrome de Down. E muitos anos aí de bastante estudo e dedicação, sempre voltado para a área científica. Então é muito importante. Eu sou diretora do Autonomia Instituto,
que é o nosso espaço de terapias especializadas aqui no Rio de Janeiro. A Simone falando, ó, meu filho João Henrique tem 11 anos e tem T21. Ai, que lindo, Simone. Conheço vários com síndrome de Down através de um projeto. Isso, Helena, muito bem. Os nossos adultos aí, né? Jovens adultos, muito bom. Então vamos lá. Ontem foi Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Então foi um dia muito comemorado por quem trabalha na área, por quem é familiar, é ativista. Por que é importante essas datas? Porque através dessas datas a gente consegue uma maior visibilidade. Então pensem comigo, teve reportagens em revistas, em jornais, quem não viu ainda, nós saímos no jornal o Globo, lá na entrevista com a nossa linda Maju, e saímos no Extra também, saímos no Globo. Então assim, tem uma visibilidade maior nos jornais, tem uma visibilidade maior nas redes sociais. Ontem todo mundo postando sobre síndrome de Down. Hoje, né, vai passar na tela quente, né, à noite na Globo, um filme com um jovem com síndrome de Down. Eu até repostei, né, o Papa, né, teve um pronunciamento do Vaticano homenageando as pessoas com síndrome de Down, uma foto linda do Papa com uma criança. Então, assim, é um dia que traz muita visibilidade e são dias importantes, porque através dessa visibilidade a gente consegue o quê? Políticas públicas. A gente consegue dar acesso às melhores estimulações para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos com síndrome de Down. E a gente tem que pensar em todas as fases da vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas fases, sobre informações de trissomia 21, e eu quero que vocês vão trazendo aqui comigo, tá? A Simone falando, meu filho precisa de um psicólogo comportamental. E isso faz muita diferença, Simone, porque a abordagem comportamental, ela tem um direcionamento muito específico, e assim, há uma difusão maior, que a terapia ABA, análise do comportamento aplicado, é para autismo, mas isso é um mito. Na verdade, a análise do comportamento, ela é para todas as pessoas que precisam de modificação de comportamento, inclusive para pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência intelectual, tá bom? Então, fica sempre aqui nas nossas aulas que tem muito conteúdo. Bom dia! Manda um beijo pro Cris. Um beijo enorme pro Cris também, tá bom? Bom dia. Então, essa data de conscientização, que foi a nossa data de ontem, é uma data muito importante. Não pensem assim, mas o dia do meu filho é todos os dias, aquelas coisas que muita gente fala. Não, valorizem os dias específicos, o dia da síndrome de Down, o dia do autismo. Por quê? Porque através dessas comemorações e dessa visibilidade maior, a gente vai lutando por políticas públicas e possibilidades de mais atendimentos especializados para pessoas com a trissomia 21, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou responder, que me fazem muito, é: Bárbara, por que está tendo essa mudança de nomenclatura de síndrome de Down para trissomia 21? Por que isso, Bárbara? O que está acontecendo? Agora não existe mais síndrome de Down? Não, não é isso. O que está acontecendo é que, antigamente, por que a síndrome de Down... Ai, meu Deus. Desculpa, caiu. Deixa eu tirar aqui o meu tripé, que ele tá com a perna quebrada. Vou colocar aqui em outra coisa. Pronto, voltei. Caí, mas voltei. Por que a síndrome de Down, ela chama síndrome de Down? Porque lá em 1866, o John Langdon Down foi o primeiro estudioso a descrever a síndrome, falando um pouco das características
físicas, das características psicológicas que foram sendo, né, estudadas mais nos últimos anos. Então, lá em 1866 foi descrito e foi dado o nome de quem descreveu. Isso é muito comum na área médica, né? As pessoas, o nome da síndrome é ter o nome da pessoa que descreveu. Por exemplo, síndrome de Asperger, que, né, antes do DSM-5 a gente tinha. Por quê? Porque foi descrito por Hans Asperger. Então, era muito comum ter essa descrição do nome da síndrome pelo nome de quem fez a primeira descrição. De alguns anos para cá, vem tendo uma força da área de saúde, da área médica, para que as síndromes ganhem a nomenclatura do que define a síndrome e não de quem descreveu. Então, por que há essa busca pelo nome trissomia 21? Trissomia 21 significa três cromossomos do cromossomo 21. Então, a gente vem lutando por essa mudança de nomenclatura para que a síndrome seja descrita pelo que ela representa, pela alteração cromossômica que ela tem. Isso não está acontecendo só com a síndrome de Down. Isso tem acontecido com várias síndromes, porque é um movimento médico nessa busca, tá? Além disso, a questão da síndrome de Down tinha-se uma questão meio pejorativa dessa questão do Down, que quando a gente fala Down em inglês, significa, né, para baixo, tem aquela coisa do up, do down, e fica um termo meio pejorativo para algumas pessoas. Então também há essa questão subjetiva do nome, que vem se fazendo essa mudança, mas a grande justificativa mesmo é por essa mudança para que as síndromes tenham a descrição exata de qual é a sua alteração. Isso não é só com a síndrome de Down, tá bom? Então, para vocês saberem por que tem tanta gente falando trissomia 21, T21 e não estamos mais falando tanto de síndrome de Down, pra gente começar a fazer essa transição. Eu aqui no meu Instagram, no Instagram do Autonomia, normalmente eu coloco a trissomia 21 entre parênteses síndrome de Down. Por quê? Porque é um nome conhecido no senso comum, igual eu faço com Asperger, que a síndrome de Asperger também já não existe mais essa descrição. A síndrome de Asperger, ela está enquadrada no autismo, mas quando eu vou me referir à síndrome de Asperger especificamente, eu normalmente coloco entre parênteses para as pessoas identificarem. Por quê? Porque é um conhecimento do senso comum. Essa mudança, ela acontece devagar, ela acontece aos poucos. E a gente que trabalha na área não pode também querer que, de repente, as pessoas mudem, né? A gente tem que fazer uma mudança gradativa, até porque já são muitos anos chamando de síndrome de Down. Então, não tem nada de errado se você falar síndrome de Down ou se você falar trissomia 21. É uma mudança que a gente vem fazendo aos poucos. E o mais adequado é a gente falar trissomia 21, tá bom? Mas não tem certo nem errado. Outra questão de fala que é importante eu aproveitar esse canal aqui, né, com várias famílias para a gente conversar, é a questão do portador. Portador de síndrome de Down. Às vezes vocês veem isso escrito na mídia, principalmente, mas é um vício que a mídia tem. Eu dando a entrevista até para o Globo, que saiu ontem, eu precisei explicar várias vezes para a jornalista por que a gente não usa o nome portador. Porque ela ia colocar portador em tudo, porque é do senso comum. A palavra portador significa que aquela pessoa porta algo, né? E a síndrome de Down, a pessoa que tem trissomia 21, ela não está portando algo, ela tem uma alteração cromossômica e ponto, acabou. Não é uma doença, não tem cura, né? Ela não está portando algo que ela pode desportar, né? Que ela pode acabar e devolver e não ter mais.
Então, assim, a gente tem que também ir mudando essa nomenclatura. E aí ela me perguntou, mas como que eu chamo então, se não é portador? Aí eu falei com ela, você chama igual a gente chama todo mundo. Criança, pessoa, adulto, idoso, né? A diferença é que essa pessoa também tem trissomia 21, mas é uma criança como outra criança qualquer, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que esses nomes também não virem rótulo, né? Para aquela pessoa que a gente está falando. Então, é interessante a gente observar. A trissomia 21, ela é caracterizada por 3 cromossomos no cromossomo 21. Não sei se vocês sabem, mas o dia 21 de março foi escolhido justamente para ser o Dia Internacional da Síndrome de Down, por ser o número 21 do cromossomo 21 do 3. Março é o mês 3. Então, 3 cromossomos do 21. Por isso que o Dia Internacional da Síndrome de Down é o dia 21 de março. Acho que vocês nunca mais vão esquecer isso, né? Então é importante. E é importante também a gente pensar que desde 1866, quando John Lyndon Down descreveu a síndrome de Down, a trissomia 21, de lá para cá, muitas descobertas, muitas mudanças aconteceram, né? Então, hoje a gente tem uma estatística, mais ou menos, que a gente não tem tudo certinho, de que de 700 bebês que nascem, um nasce com síndrome de Down. Então é um número bem significativo, bem grande, e a gente precisa ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque é uma população que está no nosso dia a dia. A gente tem que parar com essa coisa de pensar como há muitos anos atrás era pensado, que a pessoa, né, que o bebê nasceu com síndrome de Down, ai meu Deus, o meu filho nasceu com síndrome de Down, vai ficar o resto da vida dentro de casa, não vai poder fazer nada, e deixa essa pessoa lá isolada dentro de casa fazendo nada. E os anos vão se passando. Muito pelo contrário, tá? As pessoas com síndrome de Down estão cada vez mais ocupando a sua voz e a sua vez nos espaços. E isso é muito positivo. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a Maju desfilando aí pelas passarelas do mundo, a Fernanda Honorato sendo garota propaganda e sendo referência, por exemplo, da loja Zinzane, que ela é a garota propaganda da loja, fazendo desfiles e com a marca. Quando eu vejo outras crianças também sendo modelo, esses dias eu vi, na fralda agora, com o rostinho de um bebê com síndrome de Down. Então, assim, novelas, filmes, a gente precisa mostrar que, como todas as outras pessoas estão no mundo, as pessoas com trissomia 21 também estão, e tem sim suas diferenças, né? Dificuldades e competências, como todo mundo. Eu também tenho várias dificuldades e várias competências, como todo mundo. É só uma questão de respeito e de aprender a viver com a diversidade do outro. Então isso é muito interessante. A gente precisa ir fazendo essa evolução, né? Quando John Lyndon Down, por exemplo, descreveu, a síndrome, as pessoas com síndrome de Down não chegavam a 15, 20 anos. Morriam cedo, porque a expectativa de vida era muito pequena. O que hoje já não é. Hoje a gente tem uma expectativa de 60, 70 anos. Então é maravilhoso. Aqui no próprio Autonomia, nós temos vários adultos com síndrome de Down, com trissomia, acima dos 50 anos, inclusive acima dos 60 anos. Esses dias eu postei uma foto do André aqui com a gente e ele já tem mais de 60 anos. Se eu não me engano, ele tá com 63. Ou vai fazer 63 agora. Então, a gente tem vários jovens aí acima dos 50, 60 anos que estão buscando, cada vez mais sua autonomia e independência.
No sábado mesmo, eu fiz uma live junto com o Daniel Carmo, que tá lá no canal do YouTube dele, professor Daniel Carmo, com o Lucas Roncone, que é nosso paciente aqui, é meu paciente há alguns anos, que tem 39 anos, trabalha, estuda, namora, tem canal no YouTube. Então, assim, a possibilidade, o limite está na cabeça de quem? De quem está vendo. Porque a gente que trabalha com as pessoas com síndrome de Down vê que a evolução é cada vez maior. E vocês que têm filhos pequenos hoje, daqui a alguns anos isso vai ser mais ainda, porque é essa busca que a gente vem fazendo com a estimulação precoce. Pensem, quando eu olho os meus jovens de 45, 50 anos aqui, os meus adultos, né, aqui da autonomia, eu penso, o que de estimulação essa família tinha 40 anos atrás, 50 anos atrás? Não tinha nada, gente. Realmente são famílias que estavam, que hoje os jovens estão aí com alguma autonomia e independência, porque eles já estavam à frente do seu tempo buscando essa estimulação. Mas agora, 2021, a gente tem a possibilidade, a gente tem o acesso à informação, a gente tem acesso a cursos de estimulação, a cursos de trissomia 21. Então, assim, provavelmente essas crianças, e é o que a gente espera, né, que essas crianças de hoje com trissomia 21 sejam adultos com muito mais independência e muito mais possibilidades de desenvolvimento, até pela sociedade mesmo, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre as fases da vida e quais são as preocupações dessas fases da vida, tá bom? Quero saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Coloca aí pra mim, quem tá gostando da nossa aula, do nosso papo, quem concorda com essa questão dessa evolução que a gente vem vivendo, que a gente precisa ganhar cada vez mais voz, né? As pessoas com trissomia 21 precisam ganhar essa voz. Coloca aí para eu saber. Então vamos lá. Na primeira infância, né, quando o bebê nasce com trissomia 21, há uma preocupação grande. A primeira preocupação da família é com a notícia, né? Tem famílias que recebem essa notícia ainda grávidas, né? Porque hoje a gente tem alguns exames que já mostram que o bebê tem síndrome de Down, e outros que recebem a notícia quando o bebê nasce. E eu tenho que falar uma coisa importante aqui. Muitas vezes a equipe de saúde dos hospitais, das maternidades, elas não estão preparadas para dar essa notícia para a família. Então, trazem a notícia para a família como se aquilo ali fosse assim, acabou a sua vida. Acabou. Você recebeu um filho com síndrome de Down, acabou, não tem nada para fazer, ele não vai ser ninguém. Então eu recebo muito esse feedback das famílias quando chegam aqui falando: Bárbara, eu fiquei assim em choque nos primeiros dias pela notícia que eu recebi, pela maneira que eu recebi a notícia, tá? Então é muito importante as famílias se reunirem, inclusive para visitar maternidades quando tem casos de síndrome de Down, de trissomia, para que a gente acolha essa família e traga informações realmente importantes, realmente que vão ajudar, dê ânimo e esperança para essa família, porque a gente sabe que a realidade no dia a dia, sim, é cansativa, sim, é pesada, tem muita estimulação, tem muitos desafios, mas tem muita coisa boa. É impossível você pensar em uma pessoa com síndrome de Down, com trissomia 21, e você me dizer assim: não, Bárbara, é horrível, só tem coisa ruim. Impossível. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelos meus pacientes. Então, e eu aprendo muito com eles, muito com eles. Então, a gente precisa acolher essa família, né? Como que foi para vocês aqui que tem filhos com trissomia 21? Como que foi a hora da notícia? Contem aqui pra mim. Foi fácil? Deram a notícia esclarecendo? Ou foi difícil receber? Como que foi?
Ó, a Beatriz falando, estou amando essas informações. A Simone, muito bom, esclarecedor. A Helena, aprendendo muito com essa live. A Kelly, sempre aprendendo com essas lives. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Me respondam sobre a notícia. Então, assim, o primeiro passo dessa notícia precisa trazer acolhimento para a família e um primeiro direcionamento. Mãe, pai, o que vocês vão precisar buscar para o seu filho com trissomia 21 nesse primeiro ano de vida? O que é prioridade? Então é prioridade para físio, e é prioridade para fono, para ajudar na amamentação e na deglutição. É importante vocês passarem por um geneticista. É importante vocês passarem por um cardiologista ou para ver se seu filho tem algum tipo de comorbidade, que é muito comum, por exemplo, a questão de cardiologia, né? As questões cardiológicas. Bom dia, Guta, tudo bem, meu amor? Manda um beijo pra minha Marina aí. Então é importante nesse primeiro momento da notícia que a família seja acolhida e informada. São os dois pontos que eu bato na tecla. Acolhida para que ela tenha esperança e que passe do luto para a luta, tá? E que ela seja informada do que ela precisa nos primeiros meses. Qual a orientação? Porque a família vai pro Google, gente, e só tem porcaria, só tem notícia ruim, só tem coisa desesperadora. Então, a equipe de saúde precisa dar essa orientação. A Simone falando, foi péssima. A médica me falou no dia seguinte do nascimento do meu filho, de uma forma fria, e na hora que eu estava recebendo umas amigas. Pois é uma falta de sensibilidade, né, Simone? Porque você precisava do acolhimento e das informações, né? Aqui com o Cris, lutou pela vida, que quando veio a notícia na UTI da T21 não significou nada, ele sobreviver era o que mais importava. Sim, porque o Cris, na verdade, já nasceu com um desafio, né? Ele já nasceu com um desafio aí na vidinha dele. E aí T21 já não fez diferença. Mas essa primeira notícia, ela precisa ser dada com acolhimento e com informações, tá? Depois a família passa nessa primeira infância. O que precisa ser estimulado nessa primeira infância? Então, a criança que ainda está com desenvolvimento motor muito atrasado por causa da hipotonia, precisa de fisioterapia, precisa de fono para poder realmente estimular os músculos, né, da boca, e a questão da língua protusa, e ir fazendo essa estimulação de deglutição já dos balbucios, e fazendo a estimulação desse contato social com a criança. Então toda essa parte ela é muito importante, terapia ocupacional, toda essa parte é muito importante nessa primeira infância para que a criança vá desenvolvendo, tá? E também essa estimulação precoce, dependendo da necessidade, aí cada um precisa de uma coisa específica, né? Depois a criança, ela entra na escola, né? E aí vem os desafios da escolaridade. Então é importante ter uma adaptação curricular adequada, ter um apoio na escola, às vezes precisa de mediação, às vezes não precisa. Então ter um apoio adequado, que essa escola perceba essa criança como parte da turma, que precisa ser integrada e não deixa ela de lado só porque ela não está fazendo atividades, que dê os limites adequados para essa criança, porque muitas vezes eu recebo aqui crianças com trissomia que na verdade têm dificuldade na questão dos limites, tem dificuldade na questão social do excesso. É diferente da criança com autismo. A criança com autismo tem um déficit social grande e muitas vezes a criança com trissomia 21 ela tem um excesso comportamental
no sentido de que abraça o tempo todo, beija o tempo todo, faz as coisas na frente de todo mundo, não percebe algumas adequações sociais, e porque tem a trissomia 21, às vezes a família vai deixando, às vezes a escola vai deixando, deixa, ele não entende, deixa, tudo bem. Então assim, não, eu não sou a favor, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que a gente precisa já ensinar quais são os comportamentos adequados e esperados na nossa sociedade para que aquela criança vá desenvolvendo a adolescência e a fase adulta cada vez mais ajustado às questões sociais. Porque se a gente quer inclusão, a gente precisa buscar as adequações sociais. A gente não tem como fugir das adequações sociais, tá bom? E aí chega a fase da adolescência, né? E a gente não pode esquecer que os nossos adolescentes com trissomia 21 são adolescentes, né? Então, muitas vezes a mãe esquece e fala assim, Bárbara, é porque ele tem síndrome de Down que ele está se comportando assim? Não, é porque ele é adolescente, ele está se tornando um adolescente. A adolescência, ela é uma fase de alteração hormonal, ela é uma fase de autoidentificação. Então, normalmente é a fase que aquela criança começa a se perceber, o adolescente já, né? Tá saindo de criança para adolescente. Não sabe se é criança, não sabe se é adolescente, já começa a perceber que ele é um pouquinho diferente dos outros adolescentes. Os próprios colegas, muitas vezes, tem colegas que são bacanas, gente boas e que incluem, tem colegas que não são, e muitos dos nossos adolescentes sofrem bullying, e nós precisamos estar atentos a isso, tá? Começa aquela fase hormonal, a descoberta do corpo, a descoberta de masturbação, a descoberta do outro, então menino, menina, gênero, né? Essa questão. Então a gente precisa... Pausou, voltei. E voltou, gente? O Instagram tá brinquedo, não. Eu falei esse final de semana que eu tô quase passando as nossas aulas para o YouTube, porque eu fiz no YouTube no sábado e foi ótimo. Porque o Instagram dá brinquedo não. Vamos lá. Então, a gente não pode esquecer que os desafios da adolescência, ele acontece para todos os adolescentes, né? É só a gente lembrar como foi a nossa adolescência. Algumas pessoas passam mais facilmente por esse processo, por esse período, e outras têm mais dificuldade. Então pensem que as pessoas com síndrome de Down, elas têm um pouco mais de dificuldade no sentido de percepção do que o outro pode estar fazendo com ela, de uma ingenuidade maior, né? De não perceber as malícias do dia a dia. E aí, por isso, a gente precisa ajudá-lo a buscar essa autoidentificação, buscar essa autodefensoria dos seus direitos, dos seus deveres. Então, é importante. Tá sem som para você? Tá com som para todo mundo? Fala aqui pra mim, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Coloca aí. Sim. Tem som? Não tem som? Me ajudem aí. Me ajudem se tá com som. Tá com som? Ou é só pra Helenice que tá sem som? Tá com som? Tá bom. Obrigada, gente. Helenice, sai e volta e entra de novo. Às vezes é isso. Porque deu uma travada, então sai e volta de novo. Marina, tá muito ruim. É internet, é Instagram, gente. Instagram tá muito instável, tá difícil. E olha que a gente tá fazendo de manhã. Os dias que eu fiz aula à noite foram péssimos. Então eu decidi voltar para de manhã por causa disso, tá? Vamos lá, vamos continuar. Tá parando, né, Simone? Vamos devagarzinho.
devagarzinho. Vai ficar essa aula vai depois lá pro nosso canal do YouTube. Então quem quiser depois pode compartilhar com outras famílias, mandar no grupo de mães, tá bom? Pra gente poder ir compartilhando as informações. E quem não tá ainda lá no nosso grupo de lembrete das aulas no WhatsApp, depois clica aqui no link, tá? E coloca lá, entra lá no nosso grupo de lembrete, tá bom? E outra coisa que eu pedi semana passada, um monte de gente fez, eu gostei. Tirem print da nossa aula, postem lá no Instagram de vocês, me marquem que eu vou repostar. Quem postar lá que estava aqui na aula, comenta o aprendizado que você teve aqui para eu saber que as nossas aulas, né, estão sendo importantes. Eu estou trazendo conteúdo relevante para vocês, porque estudo, né? Eu fico aqui, ó, só para vocês verem, ó, o que eu preparei para nossa aula de hoje, gente. São 4 páginas. Então é estudo, é conteúdo, de muitos cursos que eu faço, muita coisa que da minha prática e da teoria. Então tira um print, marca lá para eu saber que está sendo importante para vocês, tá bom? E aí a gente entra depois nos desafios da fase adulta. A fase adulta, ela vem já com outros desafios, né? A pessoa com trissomia 21, ela já passou pela adolescência, já buscou melhor aquela autoidentificação, ela já está trabalhando melhor as questões com os amigos, as questões sociais, as mudanças no corpo, as mudanças da sexualidade. E quando ela vai chegando no jovem adulto, entram também outros desafios. Alguns continuam e vão surgindo novos. Então, por exemplo, os desafios das mudanças no corpo, do interesse, em questões hormonais, questão da sexualidade, de namoro, né? De toda essa questão da sexualidade, que há muito tabu, muito mito. Eu já vou falar disso também. E é importante a gente ter esse olhar, que é uma coisa natural, né, da vida de um jovem adulto. Vem as questões já de trabalho, então muitas vezes aquele adolescente que estava na escola ainda começa a fazer 18, 19, 20, 21 anos, e aí a família fala: o que eu faço com ele agora, Bárbara? Que na escola não tem mais nada para ele fazer, mas ele também não ou conseguiu fechar um ensino médio ou não conseguiu, e aí eu vou ficar com ele dentro de casa fazendo nada? Então eu sempre oriento: não, de maneira nenhuma. Busque atividades produtivas, não pare de estimular esse cérebro, porque o nosso cérebro é um músculo. Se a gente para de malhar, vai lá para baixo. Há um declínio cognitivo, e o nosso declínio cognitivo é muito rápido. Então não deixem de estimular. Estimulem com atividades pedagógicas, estimulem com jogos, estimulem com atividades funcionais em casa para ajudar, para picar, para separar, para arrumar a cama. Estimulem com atividades motoras. Então não deixem de estimular. E é muito importante nessa fase adulta também que os adultos com trissomia 21 tenham o seu próprio grupo. Então, às vezes eu recebo família que falam assim: mas Bárbara, eu criei meu filho na inclusão, que ele sempre foi no meio de todo mundo, então ele não tem o grupo dele, eu fico com medo, né, do que eu faço. E aí eu sempre oriento o seguinte: é natural da nossa espécie que a gente se junte, por afinidades, não é verdade? Pensa em você. Você tem várias pessoas conhecidas no trabalho, na faculdade, na vida, mas tem pessoas que você tem uma afinidade maior. Por quê? Porque tem coisas em comum. Porque você gosta de bater papo, porque você gosta de falar bobagem, é uma pessoa que não te cobra, é uma pessoa que ri com você, que ri das mesmas bobagens que você, não é verdade? Por que os nossos adultos com síndrome de Down não podem ter os amigos deles também com síndrome de Down também? Porque eu sou a favor da inclusão. Isso é inclusão também.
Quando você deixa o seu filho buscar os amigos que são pares deles, que têm os mesmos interesses, que riem da mesma coisa, que gostam de conversar, que estão juntos, que se respeitam, isso também é inclusão. Então, é um momento importante. Eu acompanho, então, nessa pandemia, nesse ano de pandemia aí, como a gente manter aqui os nossos grupos dos adultos, né? Tem a mãe da Carol aí, a Marina, a mãe da Marina, que é a Guta, que são dos nossos jovens aqui. Como que manter, mesmo que online, o nosso grupo de habilidades sociais faz bem para eles? Pra gente também, tá? Eu sou suspeita porque eu sinto uma saudade. Hoje à tarde já tá aqui marcado, ó, pra finalizar as coisas da aula de amanhã. A gente fica super empolgado. Mas assim, como que faz bem pra eles, pro cérebro deles, as atividades que a gente fica ali, aquela 1 horinha que a gente fica ali no online, porque o tempo de concentração e de atenção no online é menor mesmo, mas o quanto que aquela atividade ela é boa, ela é prazerosa, ela desenvolve o cérebro, o quanto que estar com os amigos é prazeroso, como que a gente ri nos nossos grupos, né? No grupo de sexta-feira, que é o grupo de qualificação profissional, então assim, é um pouco mais sério, porque tem apostila, tem conteúdo, mas como é gostoso, como que os nossos jovens passam a semana inteira esperando chegar o dia da aula para poder ver os amigos. Então, esse estar no grupo também é muito importante. E aí a gente parte para o envelhecimento, né? Que é algo que eu venho estudando cada vez mais, por causa até do público mais velho que nós temos aqui, e é algo que me preocupa no sentido de que muitas famílias, quando o jovem vai chegando nos 30, 35, 40 anos, começam um pouco a desanimar pela quantidade de anos que já leva para a estimulação, e eu sou super empático com a família e vejo que realmente é uma luta, é difícil. Mas quando vai chegando nessa idade, é uma idade que a gente não pode parar de estimular, por questões de neuroplasticidade mesmo, por questões cerebrais, porque quanto menos a gente estimula, mais atrofiado o nosso cérebro vai ficando, ou seja, menos sinapses ele faz e menos habilidades, essa pessoa vai perdendo as habilidades. Então é importante na terceira idade, né, que o envelhecimento para a pessoa com síndrome de Down normalmente começa entre 40 e 45 anos, é um pouco mais cedo do que a população normal, que a gente faça atividade de reabilitação cognitiva, atividade física, atividades funcionais em casa, no dia a dia, para que essa pessoa não pare, para que essa pessoa não fique estagnada e para que essa pessoa não perca produção cognitiva do cérebro dela. O percentual de pessoas com trissomia 21 que na fase do envelhecimento entram, né, na demenciação, no Alzheimer, é altíssimo. Então a gente precisa trabalhar na prevenção, tá bom? Então é uma preocupação que eu tenho para essa fase. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a pessoa mais velha que você conhece com trissomia 21? Qual a idade dessa pessoa? Mais ou menos. Mesmo que não saiba exato, mais ou menos. Qual é a pessoa mais velha que você conhece? Pra gente ver que como essa longevidade vem aumentando e que por isso a gente precisa ter profissionais especializados nessa reabilitação para o envelhecimento da pessoa com trissomia, buscar bases nutricionais, bases de atividade física, tudo isso porque é muito importante. A Guta falando, a mãe da Marina, ó, as aulas online para ela tem sido muito boa, eles se veem a semana toda, a oficina de canto da Roberta, criam um grupo deles mesmo, ontem tiveram a live com o DJ da aula de Portugal, isso, foi muito bom, né, eu vi a divulgação, foi muito bom. Essas atividades estão nos ajudando muito no online, com certeza. Ó, a Helenice 32, a Helena 40...
Ó, o Bruno tem 32 na APAE aqui de Praia Grande. Ele é o máximo. Isso. O André... Isso, Guta. Isso que eu falei. Eu acho que ele tá entre 62 e 63. Eu não lembro exato. Vou até perguntar pra Ana quantos, mas... 62, 63, né? Tem a Anitta também, que tem mais até do que isso. Não sei exato, mas eu creio que a Anitta deve estar com 65. Eu acho que sim, 65 anos. O André, né, Marina? Isso mesmo. E uma parte, a gente está caminhando para o nosso final da nossa aula, e eu queria falar um pouco sobre sexualidade, sobre alguns mitos, né, que as pessoas falam sobre as pessoas com trissomia 21. Um dos mitos que eu escuto muito é o seguinte: a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma sexualidade mais exacerbada, né, eles ficam se agarrando, se beijando, isso é um grande mito, isso não é verdade. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa com trissomia 21, ela tem os desejos, ela tem as necessidades fisiológicas como outra pessoa qualquer da faixa etária dela. E ela não tem a possibilidade, por causa do dia a dia, de vivenciar essa sexualidade. Então pensem hoje, no mundo de hoje, um jovem com 30 anos. Esse jovem com 30 anos que não tem trissomia, não tem síndrome de Down, como que é a sexualidade dele, gente, com 30 anos? Provavelmente ele tem uma sexualidade super ativa. Ele tem relações sexuais, ele tem namorado, ele tem um parceiro ou uma parceira que está ali junto, ele tem possibilidade de vivenciar essa sexualidade. E o que acontece com os nossos jovens é que eles muitas vezes não têm essa possibilidade. É uma possibilidade restrita, ao grupo que ele frequenta. Então namora um, depois namora o outro, depois namora o outro. E aí uma possibilidade nas festas. Então, na festa só quer ficar beijando. Caramba, quando você era jovem, quando você era adolescente, você ia pra festa pra quê, gente? Fala a verdade pra mim. Vocês iam pra festa pra quê? Né? Não era só pra dançar, era pra dançar também, pra ver os amigos também. Mas pra dar os beijinhos também, porque a gente sabe que isso é verdade. Então por que os nossos jovens não podem fazer isso? O que é preciso nessa parte de sexualidade é a orientação, tá? Por quê? Porque a gente sabe que há uma dificuldade em perceber a censura, em perceber os limites dessas adequações sociais. Lembra que eu falei aqui no comecinho que a gente precisa desde pequeno desenvolver e estimular, orientar sobre as questões sociais, os limites sociais, também por causa dessa questão de sexualidade. Quando a gente fala sexualidade, eu falo inclusive de segurança pessoal. Onde podem tocar no seu corpo, onde não podem. Você pode deixar fazer isso, você não pode. Porque a gente sabe que o mundo é perigoso e cruel, né? Mas é muito gostoso quando a gente vai numa festa que os jovens estão namorando, estão beijando na boca, estão aproveitando. Mostra que eles são pessoas como outra qualquer. A grande diferença é que, infelizmente, a maioria das vezes eles não podem vivenciar essa sexualidade como outra pessoa da idade deles. É só vocês pensarem. Meu outro filho, quem tem outro filho que não tem trissomia 21, como é que ele vivencia a sexualidade dele? Por que meu filho com trissomia não pode vivenciar também, tá? Então esse é um dos mitos. Outro mito que acontece muito quando a gente fala de trissomia 21 é dos níveis. Bárbara, tem níveis de trissomia 21? Não, a gente não tem níveis de trissomia 21. A gente tem formações diferentes, né? Então a gente tem a translocação, tem mosaico, tem níveis diferentes dessa formação cromossômica e temos níveis cognitivos diferentes.
Então, a trissomia 21, ela está atrelada, né, no comprometimento intelectual também, que para alguns é um nível maior, para outros um nível menor. Isso o que pode fazer meu filho melhorar ou não esse nível cognitivo? O tipo de trissomia que foi formado, sim, tem uma certa influência, e a estimulação, tá? O tipo de estimulação que eu faço, se eu sempre fiz estimulação no meu filho, se ele passa pelas profissionais especializadas e vem desenvolvendo, fazendo esse trabalho de estimulação cognitiva. Então, tudo isso é importante e faz diferença, assim, ao longo do tempo dessa pessoa com trissomia, tá bom? E aí eu tô chegando no final da nossa aula de hoje sobre informações. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, não sei se vocês iam aguentar me ouvir, né? Mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro, porque a gente tem muitos estudos, muita experiência, muita coisa para falar e tirar dúvida. Mas hoje a minha ideia é passar algumas informações importantes, relevantes, científicas e que possam ajudar famílias e profissionais, tá? E essa hoje é mais uma homenagem que eu faço às pessoas com trissomia 21. Se vocês observarem lá no nosso feed, eu passei a semana inteira falando sobre trissomia 21 como homenagem. Ontem fizemos mais homenagens e hoje vamos encerrar as nossas homenagens. Ainda tem um vídeo que eu fiz, uma montagenzinha, que eu vou postar daqui a pouco. E eu tô encerrando também as nossas homenagens, assim, mais específicas para o Dia mesmo Internacional da Síndrome de Down, porque a minha homenagem, na verdade, não para, é todos os dias. Então eu quero agradecer muito as famílias que estiveram aqui conosco. Quero saber se vocês gostaram. Quem gostou, escreve aí pra mim, gostei da aula, divulga para outras famílias, tá? Vai ficar salvo lá no YouTube, não fica salvo aqui no Instagram, mas fica salvo lá no YouTube. Divulguem para outras famílias, para a gente poder. Eu sou muito adepta de que quanto mais informação a gente passa, menos preconceito a gente tem. Então a gente precisa sim divulgar informações relevantes, tá bom? E quem não tá ainda no nosso grupo de lembrete, depois da nossa aula, entra lá no nosso grupo de lembrete, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram da aula. Amei, obrigada. Obrigada, Simone. Parabéns pela live. A Helena falou. Obrigada. A Helenice, obrigada, sua linda. Beijo pro Cris, meu amor. Epa, apagaram minha luz aqui. Obrigada, Aline. Obrigada, gente, ó. Epa, voltou. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela participação e vamos sim divulgar informações importantes e com embasamento científico, tá? Até semana que vem. Beijo!